4, 3, calma. 2... Eu quero pegar só a frase. Pegou já, minha filha, pro final. 5... Não, a frase, sabe qual que é? Deixa eu pegar no livro. Não, pensa do que você leu. Não, porque a frase, ela é sobre a confusão, que eu achei muito legal. Não, mas já estamos nela, vem. Não, porque a confusão que ele disse o seguinte, que é a confusão. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu tenho ela aqui, eu mandei fazer uma caneca comigo. Meu Deus do céu, ela mandou fazer uma caneca com a frase dela. Meu Senhor do céu, e eu tô gravando isso. Vamos lá, 5, 4... Não tô calma. Eu tô super calma, eu só quero começar. Quem não tá calma é você. Calma. Eu tô calmíssima. Ai, meu Deus. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Estamos hoje com um livro chamado Civilização 2.0. Por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas? De Carlos Nepomuceno. A Júlia me obrigou a ler esse livro, que ela fez um curso, adorou o Nepomuceno, achou assim, encontrei a linha de pesquisa da minha vida e me enfiou nessa. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu, Adriana, pessoalmente, acho muito chato ficar pensando nesse futurismo, mas o livro foi muito útil, porque sem perceber eu passei a observar coisas na nossa sociedade, no nosso arranjo de administração, na própria empresa, que antes eu não estava pensando. Então, acho que, sinceramente, do fundo do meu coração, vale a pena todo mundo ter esse tipo de conhecimento. E aqui a gente vai apresentar como a comunicação se torna mais importante que a administração. E, inclusive, ela é que traz o mote para os modelos de administração. E é aí que a gente vai ver que a gente tem que entender modelos de administração, não necessariamente para estar nesse mundo, mas para entender que o nosso papel nesse mundo, seja de corporativo, seja de startup, seja de autônomo, e como funciona tudo isso, né? Essa comunicação no sentido de interação entre seres humanos, né? Porque o livro ele fala muito de mídia, então toda vez que ele falar de mídia, não está falando só de rádio, só de televisão, não é do mais mídia, não são os meios de comunicação de massa, mas mídia enquanto interação. E ele traz muita questão do sapiens, que é o ser humano, né? O ser humano pensante. Então, civilização 2.0. Na hora que eu olhei, eu falei, errou feio no marketing. Porque tinha que ser civilização 4.0. Você fala do... Não acho, porque na verdade ele tem uma explicação pra isso. Pois é. Aí por isso que eu não posso ficar brigando muito com o autor, porque ele tem uma explicação. Mas ela sempre briga com os autores, gente. Depois ela aprende a gostar deles. Mas o primeiro relacionamento não de paixão à primeira vista. Não. Nunca me apaixonei na primeira vista. Mas conta aí quais foram os desafios que você mais gostou, que você falou que vai dar o lead aí. Não, sim. Então, o lead do livro, porque você vai encontrar isso lá pra terceira parte, então eu já tô trazendo pra frente. Quais são os desafios desse novo século, né? Então, civilização 2.0, porque ele considera que você teve uma civilização 1.0 lá atrás, com Gutenberg, com o início da impressão gráfica, que 1450, você passa a ter... Você tinha a quantidade de livros do mundo caberia numa sala, alguns anos depois você tinha livros aí espalhados por todos os cantos. E aí ele vai aumentando, né? 1.0, 1.2, 1.4 e vai subindo. Até que nesse exato momento passa a ser essa civilização 2.0, porque é a mudança completa, não só na própria interação. Não é só porque hoje você tem internet, não é só porque você tem redes sociais, é porque a dinâmica do ser humano está mudando. Então, quais são esses desafios nesse novo século? Digitalização, porque ele diz que você tem uma massificação dos novos canais digitais, só que eles ainda estão centralizados. Então você quebra... Oi? Você já vai entrar com toda essa informação? Eu acho que a gente tem que entrar com historinha, igualzinho em 1984. Não, que historinha não. O desafio, eu achei que era um desafio. Você já tá falando, especificando digitalização. Não, mas vou falar correndo, porque senão ela vai me cortar. Uberização, que é a chegada e massificação da nova linguagem digital. Ou seja, você pensar como Uber. Você diversifica, né? Como são as formiguinhas, que depois ela vai contar melhor. Mas você ainda tem uma centralização na gestão. E, por fim, que é o futuro. Isso não aconteceu, eles estão prevendo isso, que é o tal da blockchainização. Pensando nas blockchains como canais de distribuição nada centralizados. Então, são novos canais digitais distribuídos.
Essas coisas podem parecer chatas, mas já a Júlia vai deixar legal. Se você não entendeu nada, vem comigo, tá? Que eu vou aqui dar o beabá. A gente vai chegar até lá. Então, assim, somos a única espécie que já tem uma complexidade demográfica das formigas, mas a gente ainda não se comunica e se organiza dessa forma, e sim como lobos. Então ele traz 3 grandes crises nessa era digital. Uma que é a demográfica, que é esse aumento populacional acelerado que a gente teve em 220 anos, né? Que chegamos em 8 bilhões de sapiens. Uma que é filosófica, de compreensão, que é subjetiva, e uma psicológica, que também é subjetiva. Então nós temos aí 3 grandes crises, né? E aí, a gente vai partindo... O que o Nepomuceno coloca e que pra gente é fundamental entender. Essa questão demográfica. Quando você sai de 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de habitantes no mundo, para 8 bilhões, você necessariamente tem que criar emprego para essas pessoas. Você tem que ter alimento para essas pessoas. Essas pessoas, elas passam a se administrar de forma diferente, de interagir de forma diferente. Quando a Júlia fala que a gente era como lobos, né? Então, por exemplo... Vamos chegar lá, calma. Não, é porque você joga o lobo do nada... Não, mas é porque eu vou indo ainda no caminho. Tem toda uma historinha aqui, calma. Posso... Tá bom, gente, vai lá. Porque ela já tá indo lá na frente. Ela mudou o tipo de mindset da vida dela e botou o mindset bagunçado, entendeu? Não. Mindset jornalístico, você dá o lead, você entrega informação rápida. Não, então calma na sua rapidez. Então, a gente precisa aceitar que a gente tem o quê? Uma macrocrise demográfica, entendeu? E aí a gente tem algumas questões específicas, como o pragmatismo inadequado. Porque a gente tenta rever a forma de agir, mas não a de pensar. Então, isso também é uma crise hoje. A gente não tá pensando diferente, né? Então, o que ele traz pra gente? Que a gente tem fenômenos sociais, não tecnológicos, temos fenômenos sociais tecnológicos. O que acontece? O nosso pensar, sentir e agir se modifica por meio da cultura e por meio da tecnologia. Dá um exemplo. Sem um microscópio, a gente não saberia ver as células e como é que era o funcionamento lá. Então, a gente muda o nosso olhar por meio do uso das tecnologias. Numa visão tradicional, só para terminar, a gente tem como a cultura e dentro dela uma tecnologia. Na visão dos bimodais, que é um grupo que segue essa filosofia de pensamento do Carlos Nepomuceno, que algumas vezes eu vou chamar ele aqui de Nepo, ele considera que nós temos uma tecnocultura. Tanto a tecnologia quanto a cultura se modificam conjuntamente. Pode terminar. Porque eu ia citar o McLuhan, que ele diz o seguinte: o homem ele cria as tecnologias e as tecnologias recriam o homem. Então, ele tem um exemplo do patinete. Isso. Hoje você pode alugar o patinete via aplicativos. Então, você está no engarrafamento, muitas vezes você no engarrafamento tem vontade de ter um avião dos Jetsons, né? Subir e voar. Mas eles não estão disponíveis. Mas você pode pensar, poxa, de repente, numa curta distância, eu posso alugar um patinete para poder avançar naquele engarrafamento. Então, a forma de você interagir na sociedade começa a mudar. Isso, como por exemplo, se a gente tivesse um náufrago. Wilson! Wilson, espera! Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! Antigamente, ele não conseguiria ter um resgate a não ser fumaça, entendeu? E que alguém pudesse vê-lo. Hoje em dia, se um náufrago estiver lá e ele tiver uma bateria carregada no GPS, no celular, ele resolve o problema dele em horas, né? Então, as novas tecnologias, elas abrem e fecham portas para a gente. E é preciso que essa tecnologia venha para uma demanda existente. Trazendo exemplo, avião, carro, são coisas que realmente trouxeram uma solução para uma necessidade. Já o óculos do Google não trouxe porque ainda não foi introduzido essa necessidade no nosso dia a dia, né? É porque ele diz o seguinte, que as tecnologias elas não vão inventar demandas, mas elas vão permitir que algumas necessidades do ser humano, né, possam se expressar de uma nova maneira. Isso para mim é revelador, porque, por exemplo, você vai ver hoje televisão 4K. Fica tudo limpo. Ah, vou contar pra vocês. Tem um amigo, um chefe, que ele fez aquela cirurgia de catarata. E ele pra mim, você já viu uma TV 4K? Como tá tudo limpinho? Eu falei, é a tecnologia ou é a cirurgia de catarata? E é justamente isso. É como se de repente você tivesse mais definição do que você tá vendo. Mas hoje em dia, por isso que a gente ainda tá mudando, né, de uma civilização 1.0 para uma civilização 2.0, que foi como a Júlia disse. A gente ainda pensa com a cabeça do passado. Então você tá vendo na 4K os mesmos vídeos, a mesma linguagem, o mesmo pensamento que se via há 10 anos quando você não tinha essa nova tecnologia. Isso. Então, à medida que você vai aprimorando, daqui a pouco a gente vai ter outros tipos de produtos.
mas que sejam demandas da sociedade. Isso. E aí ele especifica as tecnologias centrais e as periféricas. As periféricas, elas não mudam toda a estrutura da sociedade. Dá um exemplo, raio-x. Ele foi inventado, ok, nos auxilia, mas ele não modifica o todo. E nós temos tecnologias centrais, que são aquelas que realmente modificam a sociedade. Tal como, por exemplo, a própria oralidade, a nossa fala. Há mais de 70 mil anos, né? Isso. Ele fala assim, você começou a falar, se você parou de só desenhar, parou de fazer gestos de e aqueles grunhidos, se você tá falando, então essa é uma primeira... uma modificação, né? Aquilo muda a forma central, né? Que vai modificar toda a sociedade. Então aí a gente vê como uma árvore. Nós temos as tecnologias centrais como a grande estrutura dela e as periféricas como os galhos. E aí, seguindo, ele segue a Escola de Comunicação de Toronto, tá? Que traz as revoluções midiáticas. A revolução da escrita na Grécia, a influência das mídias na economia canadense, a chegada da prensa e meios eletrônicos de massa, que a gente falou aqui do McLuhan, e agora ele traz o Pierre Levy, que são as mudanças civilizacionais a partir do digital. Os fenômenos tecnomidiáticos, aí a gente entra aí com a interação por gestos, inicialmente lá nos primórdios, no início da presença da Terra. A interação oral, que a gente falou aí, de 70 mil anos atrás, e muito se fala disso no livro Sapiens, do Harari, que fala dessa revolução cognitiva. A interação através da escrita manuscrita, que foi 8 mil anos atrás, tá? E aí a gente tem as religiões monoteístas e todos os grandes impérios, que envolveu através dessa escrita manuscrita. E a interação através da escrita impressa, que já foi só há 550 anos, trouxe a sociedade moderna, a chegada da república, dos meios eletrônicos de massa, que aí a gente já começa com o pré-digital em 150 anos, e agora o atual, que é apenas 50 anos, que é o digital. Então assim, na cabeça dele, e ele até cita um tecnopensador americano, Clay Shirk, que diz o seguinte, mudou a comunicação, muda a sociedade. Então é por isso que esse livro ele é tão importante, por mais que ele pareça técnico demais, porque a sociedade ela está em transformação. Porque a forma de interagir mudou. Você hoje, seria impensável anos atrás, o funcionamento de um Uber, né? Então, hoje você teve a pandemia. Como é que o personal trainer sobreviveu durante a pandemia? Por meio da internet. Então, seguindo, ela acabou de citar o Clay Shirk, que mudou a comunicação, mudou a sociedade. E ele traz duas vertentes, os canais e a linguagem. Os canais, a gente pode dizer que é a boca, que é o papel, que é a pedra, que é o papiro. É onde que sai essa linguagem. E as linguagens podem ser gestuais, de escrita, enfim. Então, trazendo essas duas vertentes para o nosso entendimento, aí a gente tem, por exemplo, a escrita, que trouxe a massificação dos livros, o telefone, que trouxe a possibilidade de você conversar de um para um, mas à distância, e a internet que massificou esses canais digitais. A gente pode ir para a historinha das formigas? Chegando agora, entendendo a complexidade. Nossa, ela tá indo no meu caminhozinho, tô feliz que só. E aí, entendendo a complexidade demográfica progressiva que ele diz. Porque os lobos e as formigas, vamos lá, eles têm recursos biológicos para viverem. E a gente tem a tecnologia, certo? Enquanto eles têm a genética, nós temos a tecnologia. Um líder alfa dos lobos, ele consegue no máximo se responsabilizar por até 50 membros. Se existir, vamos dizer, uma alcateia de lobos com mais de 50, provavelmente eles dividem entre 2 líderes alfas, né? Por quê? Porque esses lobos, eles não criam canais interativos. Então, eles não fazem revoluções midiáticas civilizacionais, como o Nepo diz, né? Ele fala assim, ele tem aquela habilidade específica. Então, passou daquilo, ele não dá conta de mais. Não. E aí, aqui tá. Então, as espécies sociais, vamos dizer aqui de lobos ou formigas, eles têm um teto demográfico fechado, eles chegam até uma quantidade. Eles têm uma complexidade fixa de problemas e um modelo de sobrevivência fechado, fixo. Nós, sapiens, não. A gente pode ter quantas pessoas? Então, a gente tem um teto demográfico aberto. A nossa complexidade também é progressiva. Nossos problemas também são progressivos. E aí, a gente vai chegando em crises de qualidade na quantidade, de quantidade sem qualidade. Então, ele traz assim, que um brasileiro mais pobre passa meses para fazer um exame médico, que seria um problema de quantidade, né? Ele pode resolver esse problema na justiça, mas aí você tem as filas, tem a incapacidade no modelo, né? Então, essa questão demográfica diz, quanto mais gente, mais problemas, mais demandas. Então, se você tiver mais gente precisando de uma saúde e você mantiver a mesma forma de intermediação, que ou seja a justiça, ou seja um cadastro único, ou seja o INSS, enfim, né? Você vai continuar mantendo a fila. Então, e os problemas de qualidade é que
uma pessoa pobre no Canadá, dentro dos padrões locais, ela vai ter os problemas básicos dela resolvidos. Então, ela tem muito menos desgaste do que uma pessoa no Brasil. E à medida que você consegue resolver os problemas de qualidade e de quantidade, você está livre para pensar em outras possibilidades, né? Então, a gente vai crescendo com essa complexidade toda, com esse teto demográfico aberto. Então, a gente tem um modelo de sobrevivência aberto, progressivo, tanto de complexidade quanto de crescimento, né? E aí ele traz o exemplo da complexidade numa família, em que uma mãe tem um filho só. Então ela organiza o horário de comida, X número de pratos que ela precisa, entendeu? A mãe que mima o menino, né? Eu achei esse exemplo maravilhoso. E ela corre atrás do menino com aquele pratinho na boca e a colherzinha na boca. Come, neném. Ah, abre a boquinha, né? Reginaldo! É hora do seu lanche, querido. Traga seu brinquedo. Oba, lanche! Então, ela só cuida de quê? 3 horários de refeições, né? Vamos dizer, assim, são 3 pratos, foi isso que eu dei o exemplo. Ela tem, assim, uma demanda menor. Aí ela fica grávida e tem trigêmeos, são 4 filhos. Então, aí já começa uma complexidade. E aí ela precisa começar a confiar nessas pessoas. Ela se vira aí, porque eu não vou conseguir fazer a mesma ação de dar na boquinha de cada um, né? Então, tá aí que é a chave de tudo. Que foi uma coisa que a gente viu lá na Cintaleb, né? Antifrágil traz isso e o... Qual foi que a gente fez? Arriscando a própria pele. Arriscando a própria pele, traz, que é a necessidade de descentralização. Então, a nova época, para onde esse mundo está caminhando? Ele está caminhando para descentralização. Porque é como se a mãe terra, Gaia, não tivesse mais 1 bilhão de filhos para colocar a comidinha na boca. De repente você tem 8 bilhões e cada vez explodindo mais, né? China e Índia aí para contribuir com isso. E você tem necessidade de investimento, habitação, educação, comunicação, saneamento, mobilidade, energia, lazer. E como é que você faz isso? Você não pode deixar tudo na conta do Estado. Isso tem que estar de alguma forma centralizado. Então, para onde vão as empresas? Para onde caminham as empresas? E para onde caminham você mesmo enquanto profissional e enquanto ser humano? Ela tá toda desesperada nessa conversação. Ela não teve solução. Ela falou uma cidade inteira e nada sustentável, né? Então, o que acontece? Os processos administrativos, eles são definidos pelo modelo de comunicação. Logo, a mídia, ela é a mãe da administração e não o contrário. Gente, isso é importante, inclusive pra gente que é da área de comunicação, né? Jornalista e publicitária. O que acontece? Os gestores hoje, eles não conseguem mais manter a qualidade porque só aumenta a demanda. Como uns juízes. Não adianta aumentar a quantidade de juízes que a gente tiver se cada vez mais a gente tem vários processos acontecendo. A fila vai chegando a um formato, a burocracia vai acontecendo. Então não tem como. Porque a administração hoje, sendo como líder alfa, como pessoas, ela não vai conseguir abarcar a quantidade de demanda que a gente tem no mundo. Então fala das formigas. As formigas, elas utilizam a genética do feromônio, ela usa a química do feromônio. A própria soldado que foi num caminhozinho e aí viu que tem, por exemplo, um obstáculo. Gente, não vem por aqui não. Vamos fazer a volta. O próprio soldado é líder. Então, o que a gente tem ali? Uma confiança também, né? Então, a gente precisa modificar a nossa administração que acontecem hoje nas empresas, etc. Da sonora, que seriam pessoas falando ou demandando ou tomando... Essa coisa muito hierarquizada. Isso, para a administração por rastros. E os por rastros... Por rastros é por causa das formigas. Isso. E aí também porque a gente deixa rastros por meio da internet, vamos dar um exemplo. Os algoritmos nos trazem informações, são base de dados, basicamente, que sistemas como o Uber, por exemplo. A própria pessoa que pegou um motorista... um carro para ir, ele avalia aquele motorista. E ao mesmo tempo, o motorista avalia aquele cliente. E então o algoritmo, aquele rastro, nos traz as pessoas que tem dentro da nossa número de estrelinhas, etc. Ele fala assim que os Ubers, eles só são confiáveis, né? Na verdade, eles só são viáveis do ponto de vista administrativo porque eles simulam formigueiros, né? Isso. Então você não tem aquela administração sonora, que é o chefe falando e demandando e pedindo e centralizado. Mas ele tem uma linguagem, embora seja no conceito dele, de baixa complexidade dos rastros. Baixa complexidade por quê? Porque ainda está centralizado. Isso, porque ainda tem, né, quem fez o sistema e aquele que administra aquilo tudo. Ainda está num único bloco, né?
E aí, então, da mesma forma como o Uber, nós temos o Waze, tá? E aí a gente tem o YouTube também. Por quê? Porque você publica alguma coisa lá e só depois que existe algum tipo de, por exemplo, este vídeo está denunciado, alguma coisa assim. Então, diferente disso, nós temos ainda a administração sonora, que a gente explicou aqui do Líder Alpha, que é o Netflix, que é o Google Play, que é a TV Globo. Por quê? Porque eles têm essa gestão única ele não é por meio dos rastros, não é por meio dos algoritmos, tal qual o YouTube, que sobe os vídeos para você já num algoritmo específico, né? E aí, com isso, então, a gente vai entendendo que para existir esse caminho mais descentralizado, para a gente acreditar mais em tudo isso, a gente precisa ter confiança, tal qual entrar no carro de um estranho, né, de um Uber. Então, assim, a confiança é a peça-chave para que esses negócios possam existir. Por isso que o Nepo, ele é contra você fazer impulsionamento nas redes sociais. Então, assim, quer crescer nas redes, quer crescer no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, que isso seja de forma orgânica. Por quê? Porque você precisa ter confiança nos algoritmos. E além disso, assim, a qualidade daqueles que estão seguindo você, eles estão indo porque realmente estão encontrando em você, entendeu? Uma semelhança, uma vontade de aprender. Então faz parte do seu troca de interesse. Deixa eu pedir para as pessoas seguirem a gente. A gente tem mais de 5 mil ouvintes, mais de 5 mil seguidores em todas as redes, Spotify, Deezer e tudo mais. E a gente quase não tem ninguém no Instagram. Tem umas 300 pessoas, né, no nosso Instagram. Então, se vocês puderem entrar lá, @DualidadeCast, pra gente poder conversar, trocar ideia e crescer. Porque o objetivo dessa conversa aqui é crescer mesmo, né? Não, e crescer cada um internamente, né? Porque se a gente conseguir levar a educação... Tô falando, daqui a pouco eu quero Lei Rouanet. Quer ler o quê? Lei Rouanet, que é da cultura, que a gente tá estimulando a cultura no Brasil. E aí, seguindo, então, nada mais disruptivo do que começar a confiar. E aí, partindo da confiança, a gente vai entrar agora numa outra percepção, que é essa parte mais filosófica e emocional, que ele trabalha, psicológica, né? Emoção psicológica. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Deixo. Porque ele diz o seguinte, que diferentemente do gestor, então a gente tá pensando numa empresa, né? Você tem um gestor que manda e o outro obedece. Você está caminhando por um modelo de curadoria. Então, não cabe mais você se informar e você decidir sozinho. Você tem que criar um ambiente que as informações estão disponíveis e as decisões sejam tomadas pelos próprios usuários, que é o que acontece no caso do Uber. Então, quando você faz essa transformação na sociedade, você passa desse modo lobo, que é um líder com sua alcateia de 50 pessoas, para esse modo formiga. E nesse momento, você pode começar a falar em civilização 2.0. Sim. Aí por isso que eu parei de criticar, tá? Civilização 2.0, porque eu entendi o título. E aí, a partir desse momento que a gente vai seguir, até fala, seja abelha, seja formiga, né? A gente precisa como? Qual a ferramenta? Não é o feromônio. No nosso caso, é a tecnologia. E aí, como que é? Na administração por meio dos rastros, né? E aí ele traz essa terceira etapa, que é a blockchainização. Que aí, o que acontece? A gente não tem só um administrador, a gente tem vários blocos descentralizados de... Porque o blockchain, ele é conhecido como protocolo de confiança. Então, só você lembrar daquelas criptomoedas, né? Não é como se funciona um banco hoje. O banco, para você ter confiança no banco, ele tem que estar mais centralizado e mais seguro. E essas criptomoedas, ao contrário, não. Elas têm que estar mais espalhadas e é justamente o fato de várias pessoas estarem administrando, dela passar por vários computadores, que tornam essas criptomoedas mais seguras. Então, ele diz, a gente está numa sociedade digitalizada, ou seja, com internet, as coisas são digitais. Você tem uma geladeira que você pode, se a sua geladeira te informa se está faltando comida, né? Pode colocar lá bonitinha a sua lista de compras. Mas isso é só digital, isso ainda não teve transformação. Aí você passa por a uberização, que você tem várias pessoas tomando decisões, várias pessoas dando informação, né, participando dessa curadoria. Mas ainda não é a mudança. A mudança verdadeira é nessa tal dessa blockchain, que é quando você descentraliza o comando. Isso. Então, seguindo, a gente vai agora explicar para vocês como ele trabalha depois desse caminho da confiança, que só existe por meio da administração dos rastros, sobre o sentimento de felicidade conjuntural e felicidade estrutural. Inicialmente eu vou trazer uma pergunta. O que eu, individualmente, preciso alterar na minha vida emocional e reflexiva?
E a partir daí ele explica o que é felicidade conjuntural, que é aquela do cotidiano. É tipo, feliz da vida na sexta-feira, né? E aí a felicidade estrutural, que é diferente da conjuntura. A estrutural, ela tem um projeto de vida, é quando você se motiva, inclusive na segunda-feira. Que aí você tem aquele busca de sentido, tá? Então, para isso, a gente precisa entender nossas potências e impotências. Ele faz um SWOT da vida pessoal, né? Que é forças e fraquezas. Sabe uma coisa que eu achei legal nisso, que eu gostei, que eu fiquei pensando? Que hoje, o normal é você ter uma felicidade conjuntural. Muitas pessoas chegam à sexta-feira, beleza, fim de semana. Algumas sábado à tarde. Por que ele disse que você tem menos pessoas com felicidades estruturais? Felicidades estruturais no sentido de você ter motivação. Porque você está numa mudança de era. Então, nessa mudança de era, que as coisas são meio incertas, eu não sei muito para onde eu vou, eu estou tentando ainda descobrir o meu papel nesse mundo, nessa sociedade que está em transformação, vocês ficam perdidas. Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante sobre essa felicidade conjuntural. E eu acho também que não é só isso, não é só pela mudança do mundo. Às vezes o próprio trabalho dela é extremamente manual, extremamente braçal, não vê sentido ali. Eu acho que assim, essas felicidades estruturais, elas vêm muito, inclusive, do que a gente está fazendo aqui no podcast, que é refletir, que é a vontade de você estar sempre aprendendo, é aonde que você quer chegar como ser humano. Se a gente tiver essa base de um projeto de vida, como ele diz, um projeto de vida progressivo, para isso a gente tem que ter uma prática diária de diálogo interno. A Júlia falou da análise SWOT, né? Então ele sugere a análise SWOT, ele sugere esses diálogos e ele diz o seguinte, que se você está num mundo mais descentralizado, ele é um mundo mais inovador e um mundo mais empreendedor. Então ele vai demandar mais de você. Então é importante que você tenha um projeto de vida de dentro para fora que não esteja atrelado justamente em organizações centralizadas. Então você precisa se apaixonar pelos problemas dos seus clientes, por exemplo. Então, vamos supor, você tem o trabalho lá manual, você faz o bolo, né? Então, você pode fazer bolo para quem tem alergia à lactose. Você tem como fazer vários tipos de bolo diferentes. Mas o seu ato de fazer bolo em si não é a sua principal motivação. Às vezes, a sua motivação é ensinar pessoas a fazer bolos. Às vezes, é inventar receitas diferentes. Então, você chega na internet, eu esqueci até o nome desse perfil, desse canal. Segui ele durante muitos anos. Ela tem mais de 50 mil livros vendidos com receitas para criança de 1 a 2 anos. Então, assim, a motivação dela é ensinar aquelas mães que não tem experiência nenhuma na cozinha a fazer bolos. E o meio de distribuição dela, que já começa ainda na digitalização, muda. Então, o que o Nepo chama a gente? Que a gente tem que desenvolver constantemente uma narrativa individual pra gente fazer essa análise. Mas o que eu gosto desse capítulo é quando ele manda a gente refletir sobre as nossas emoções, sobre as nossas percepções, sobre os nossos conceitos, aumentar a nossa capacidade lógica de pensar a nossa vida. E eu vou insistir na criação de uma narrativa própria, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. Porque se você tá vendo sempre o copo meio vazio, você tá fudido. Pim! Você tem que olhar o copo meio cheio e criar a narrativa de que vai entrar uma água por baixo e vai transbordar. É jornalista, né? Ela já quer dar logo o final. A narrativa é o final desse caminho. Calma aí, paramos no Zeca Pagodismo, no sair da caixa. Ela é o tipo de jornalista que quer dar o furo da reportagem. Gente, calma. E aí, ele disse que o olhar para a própria caixa. E aí a Adriana falou das emoções. E ele fala sobre o emocionalismo, tá? O emocionalismo é quando você tem mais emoção do que reflexão. E aí ele pede pra gente tentar conduzir a nossa emoção mais para um caminho da reflexão, tentar entender os nossos sentimentos e as nossas emoções e lapidá-la tal qual uma pedra bruta, e a gente vai lapidando essa emoção por meio da reflexão, entendeu? E aí a gente reduz a nossa taxa de emocionalismo. E para refletir nas emoções, ele dá 4 etapas: emoção, percepção, conceituação e que é o final, a narração. Então a gente precisa refletir, organizar a nossa maneira de sentir, de pensar e de agir com uma forma mais lógica. E para a gente ter mais criatividade, mais abertura para mudar, é preciso também que a gente tenha autonomia e capacidade reflexiva para não deixar só nas emoções. Pois é, mas entra na questão do dogmatismo, que ele diz o seguinte, que num mundo que está cada vez mais mutante e inovador, o dogmatismo ele gera as seguintes dificuldades: pouca flexibilidade para você mudar, aprender e se adaptar, uma teimosia, que é a dificuldade de aceitar a opinião alheia, e
Uma coisa bem legal na realidade absoluta, quando você falou, que eu lembrei, é que diz o seguinte: você pode ser de repente especialista em aranha. Você estudou tudo sobre uma determinada espécie, é muito especialista mesmo. O problema é que você não sabe de tudo. Aí aparece um chinês, né, lá do outro lado do mundo, que traz uma nova visão sobre aquela espécie de aranhas. Então, de repente, você abriu sua mente, de repente as coisas mudaram na sua percepção. Então, dentro ainda da realidade absoluta que você gosta, Ju. Hoje, quando você te perguntarem se você sabe alguma coisa, você tem que ter a consciência de que você tem uma visão parcial, por mais sofisticada que ela seja, daquilo. Então, vamos evitar o dogmatismo. Esse novo mundo que nós estamos nessa transformação, nessa migração, né, de eras, não tem espaço para pessoas dogmáticas. Isso. Porque não existe essa realidade absoluta, por isso que ele traz essa certeza, né, provisória. Eu falo isso porque a gente falou sobre isso em 1984, e eu disse, será que essa história foi essa história mesmo? E aí foi que a gente até deu a entrada do episódio. E aí, fechando com a frase da Adriana, vai lá, Adriana. Eu tenho duas. A primeira frase é o seguinte: confusão é um nome que inventamos para uma ordem que não compreendemos. Isso pra mim é perfeito. E a segunda: não garanta que você não vai ter contato... Desculpa, peraí. E a segunda é... não garante que... De novo. A segunda é... nada garante que você não vai ter contato com alguma coisa bem diferente do que você conhece até hoje. E aí, então, já que ela trouxe duas, eu vou trazer duas também. Eu vou trazer uma Não, você só pode uma, porque você ocupou metade do episódio falando de coisas que não deu pra entender. Você fez todo o episódio de 1984, amiga. Eu falei que eu ia fazer o roteiro. Você não me manda o seu roteiro. Vamos brigar aqui agora, na frente de todo mundo. O futuro irá na direção da sofisticação midiática, no caminho da descentralização do uso intenso e criativo das novas tecnopossibilidades. Isso é uma frase que está no livro do Nepo aqui, tá? Não tô tirando a fonte. E aí eu vou trazer a minha frase, que é: só mesmo estudando os animais para que a gente entenda que, como seres humanos, fazemos parte de um meio que nos modifica e que nós modificamos, e intrinsecamente reformularmos a nossa tríade de pensar, sentir e agir, para encontrar meios de sobrevivência e vivência nesse mundo moderno. E fechamos aqui o episódio. Não podemos fechar. Porque não? A gente tem o Nepo fazendo resumo pra gente. Ai, meu Deus, tá muito especial esse episódio. Nós pedimos pro Nepo, ele nos atendeu. O povo tá, beijo pra você. E ele já tá seguindo a gente no Instagram, já que você tá querendo que o povo venha. Eu que tô seguindo ele. Não, mas ele tá seguindo também. Que chique. E aí eu pedi pra ele gentilmente fez um resumo pra gente. Então fiquem aí com as palavras do autor. Eu já escrevi 4 livros e, na verdade, eu reescrevi o mesmo livro 4 vezes. A proposta de todos os livros foi responder a uma pergunta muito simples: como ajudar as pessoas, profissionais e organizações e a sociedade de maneira geral a lidar com o novo mundo digital? Essa é a pergunta que aparentemente seria simples, mas eu estou há 20 anos tentando responder da melhor maneira possível. O meu primeiro livro foi com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede. O meu segundo foi Gestão 3.0. O terceiro, Administração 3.0. E o quarto, Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas. De maneira geral, nesse livro Civilização 2.0, eu apresento 3 grandes crises que a gente está vivendo. Primeiro, uma crise demográfica, o aumento populacional radical, de 1 para 8 bilhões em menos de 220 anos. Depois, uma crise filosófica, porque nós não conseguimos entender as mudanças provenientes do mundo digital, porque quebram totalmente a lógica das ciências sociais que a gente tinha até então. E depois uma crise psicológica, uma mudança muito profunda e muito rápida. As pessoas não querem entender. E às vezes eu digo que é muito difícil você acordar quem finge que está dormindo. Então o livro apresenta essa linha de raciocínio. É um livro embasado na Escola de Toronto, do Canadá. Nós somos seguidores dessa escola.
somos provenientes dessa escola, melhor dizendo, que tem lá talvez o filósofo mais importante para entender o novo século, que é o Marshall McLuhan. Depois as contribuições do Pierre Levy. E depois nós começamos aqui a desenvolver melhorias, né, na teoria, na filosofia, na teoria, nas metodologias da escola. E criamos uma escola no Brasil que chama Bimodais Futurismo Competitivo, que é uma escola que se propõe a apresentar um cenário de futuro embasado, historicamente referenciado, com métodos científicos um pouco mais sofisticados do que a gente tem visto no mercado, que tem trabalhado mais com propaganda, com venda rápida e principalmente também com uma visão muito pragmática dos americanos que estão com dificuldade de entender o digital. Então essa é a proposta do Civilização 2.0, um livro que eu escrevi durante a pandemia e que contou com a participação dos meus alunos intensa dentro da escola. É um livro que eu me orgulho bastante e acho que pode contribuir bem para a gente entender de maneira mais sofisticada o que a gente está vivendo. É isso, agradeço a oportunidade.